Paz, irmãos e irmãs. Bom dia, com alegria na paz do Senhor Jesus. Começando, né? Mais um dia, louvando, agradecendo, bendizendo ao Senhor por tudo. Obrigado, Senhor, por essa noite de sono. Ontem eu fui no médico, o médico falou assim: Célia, você tem problema com sono? Eu falei: tenho, doutor. Problema de acordar. Eu falei, ele deu risada. Eu falei: tem problema de acordar, doutor. Dormi, eu durmo muito bem, graças a A série Deus. aparecendo aquele bêbado lá. Você tem problema com bebidas? Não, só quando acaba. Eu tô assim, ele falou se eu tinha problema com sono, que todo mundo tá tendo problema com insônia, né? Tendo insônia. Eu falei: não, meu problema é acordar, o resto. Então eu louvo a Deus pelo soninho gostoso que eu tenho, né? Eu falo: Deus, obrigado. Quando eu deito, eu durmo, descanso em Deus. É muito bom, irmãos. E eu louvo a Deus, agradeço por esse dia. Eu creio que vai ser um dia abençoado. Ontem foi um dia lindo, abençoado. Hoje vai ser. Todos os dias nós entregamos, consagramos tudo na presença desse Deus Todo-Poderoso. Amém? Que Deus te abençoe. Tenha um lindo dia. O Elcio vai dar bom dia para os irmãos, para as irmãs, para todo mundo. Bom dia, graça e paz. Parece que o friozão intenso já foi embora, porque hoje eu já fui lá fora sem blusa. Olha eu, Né? sem blusa. E tá um friozinho, mas não tá tão frio assim. Só que eu não tá fui lá fora. Já fui, já varri a rua, já limpei, já pus o lixo. Tá tudo certinho. O Elcio é contratado da prefeitura de Patrocínio. Eu não gosto de rua suja. Se tiver uma sacolinha lá no fim, eu cato. Ele vai de Eu lá, não gosto. de lá. Mas é bom. É bom morar em lugar limpo. Eu falei pro Maurinho outro dia lá na igreja: se o Satanás gostar de sujeira, aqui ele não fica. Porque eu chego, varro tudo, já cato as folhas, se tiver lixo, já pego rua. Porque essa turma, o vento que deu ontem, um vento, foi trazendo folhas, papel, um monte de coisa. Ana, bom dia, E é irmã. horrível. Bom dia com alegria, bom dia para a família Bom Mel. dia, Que Deus Ana, abençoe esse dona dia, Ana, bom família. dia, Edna, Edna. Paulinho, um abraço para Deus todos abençoe vocês, Deus vocês. abençoe. E vamos orar? Vamos orar. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, nós estamos aqui hoje meditando a sua palavra, louvando, agradecendo por todas as coisas, pela noite, pelo nosso trabalho, pela nossa saúde, por tudo o cuidado que o Senhor tem por cada um de nós. Te bendizemos o seu nome, porque o Senhor é o Deus da nossa vida, o Deus da providência. Nós te exaltamos, te louvamos, reconhecemos que nós somos totalmente dependentes de Ti. Senhor, nos ajude, nos conforte, nos alimente com sua palavra. E essa palavra venha crescer no nosso coração, gere muitos frutos, Pai, em nome de Jesus. É o que nós te pedimos. Abrir a Bíblia hoje em Oséias capítulo 14. Eu vou ler do 1. O último livro de Oséias. Vou ler do 1, tá? Oséias escreveu aqui, no livro dele tem 14 capítulos. E esse último capítulo, ele termina aqui com um convite para aquele povo e também para nós hoje, cheio de esperança, depois eu não vou falar por pecado de Israel, mas depois de nos mostrar os pecados vários, que mesmo assim Deus ainda abre os braços ao povo e chama todo o povo para um arrependimento. Sempre. É bonito. Deus vai falar: não, eu vou apagar, eu limpo. Desde que vocês se voltem se arrependam e se voltem para mim com sinceridade, né? A Célia vai ler. Exortação ao arrependimento e promessa de perdão. Oséias capítulo 14, versículo 1 em diante. Converte-te, ó Israel, ao Senhor. Hoje nós somos o Israel De Deus. Hoje nós somos o Israel de Deus. Então essa palavra também é para mim e para você hoje. Converte-te, ó Israel, ao Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados tem caído. Tomai convosco palavras e convertei-vos ao Senhor. Dizei-lhe: expulsa toda a iniquidade e recebe o bem. E daremos como bezerro o sacrifício dos nossos lábios. Não nos salvará a Síria,
Não iremos montados em cavalos, e a obra da nossa mão não diremos mais, tu és o nosso Deus, porque por ti o órfão alcançará misericórdia. Eu sararei a sua perversão, eu voluntariamente os amarei, porque a minha ira se apartou deles. Eu serei para Israel como orvalho, ele florescerá como lírio e espalhará suas raízes como o Líbano. Estender-se-ão as suas vergonteias, que são seus ramos, tá? Estender-se seus ramos, e a glória será como a da oliveira, e seu odor como o do Líbano. Olha que lindo, irmãos. Eu não sei se vocês conhecem madeira. O cedro é uma madeira muito cheirosa, muito perfumada, é uma coisa linda, é uma coisa, não dá para explicar, deveria ter, eu acho que até existe perfume com o cheiro do cedro. O cedro, se você lixa, eu conheço muitas madeiras, porque eu já trabalhei com marcenaria. O cedro quando você lixa ele, quando você serra ele exala um perfume que inexplicável, tão gostoso, suave, sutil que é. É muito bom. E esse cedro do Líbano aqui, então, ele é muito mais especial. E tem vários lugares na Bíblia que falam sobre isso, né? A Célia, você vai continuar lendo até no 9. Voltarão os que se assentarem à sua sombra, serão vivificados como trigo e florescerão como a vide. A sua memória será como o vinho do Líbano. Efraim dirá, que mais tenho eu com os ídolos? Eu tenho ouvido e isso considerai. Eu sou como a faia verde, de mim é achado o teu fruto. Quem é sábio para que entendas essas coisas? Prudente para que saiba, porque os caminhos do Senhor são retos, e os justos andarão nele, mas os transgressores nele cairão. Amém. Bom dia, Eva. Eva, paz, irmã. A gente vai ver aqui, irmão, o último capítulo que ele escreve, ele vai falar para esse povo: afasta o pecado. Deus continua chamando, não importa o quanto que vocês tenham caído, sempre existe um caminho de volta quando há um arrependimento sincero. Isso era para aquele povo e isso é para hoje também. Para a nossa vida aqui, a gente pode pensar o seguinte: nunca pensa que é tarde demais para se voltar a Deus. Nunca é tarde. Nunca o seu pecado é tão grande que Deus não possa te perdoar e te possa conduzir a sua vida de novo. Desde que, a gente já leu aqui no 2 e 3, seja um arrependimento sincero. O povo deveria aqui, a Célia leu, levar palavras de confissão, de reconhecimento dos erros, deixando de confiar naqueles ídolos que eles faziam, das riquezas e das alianças humanas. Hoje a gente vê muitas coisas assim ainda. Idolatria. Jéssica, paz. Bom dia, paz. As pessoas oferecendo coisas materiais como se Deus precisasse do nosso dinheiro, como se Deus precisasse da nossa sabedoria, dos nossos rituais, como se Deus precisasse de alguma coisa nossa, e Deus não quer nada dessas coisas. Aplicação para isso: Deus não procura desculpa. Zilda, bom dia, com alegria. Bom dia. Deus não procura desculpa. Ele procura coração humilde e coração quebrantado.
Quando a gente fala de coração quebrantado, a gente tem que falar. Existe gente que eu já conheci, pessoas já faleceram muito, e não foi só um, foram algumas pessoas, que com a boca dele ele falou, tem tanto dinheiro que nem Deus acaba com ele. Deus não acabou com o dinheiro dele, mas acabou com ele. A gente precisa de ter esse tipo de coração, irmão, sabendo que quando Deus ele vai falar aqui, eu sararei a sua infidelidade e de mim mesmo eu os amarei. Por quê? Porque Deus ele faz o esforço máximo para salvar uma alma. Quão preciosa é a nossa alma. Quando você lê o Evangelho de Jesus Cristo, você vai ver Jesus atravessar um mar e vai chegar lá no endemoniado de Gadareno, uma pessoa que ninguém podia conter, a palavra vai falar, vivia amarrado com corrente, pegava pedra, se cortava, toda hora bateram a cabeça nos túmulos e tudo, jogado, sem comida, tudo cheio de ferida, vivia de no corte, cemitério. morando no cemitério. Uma pessoa importante para Deus, tão importante para Deus, que ele foi lá para salvar Gadareno. E quando Jesus chegou naquele homem lá, o que estava nele, a palavra vai falar, por volta de 2.000 demônios, uma legião. Jesus falou, qual que é o seu nome? Mas quando Jesus pôs o pé naquela ilha, imediatamente aqueles demônios reconheceram a autoridade de Jesus, caíram de rosto em terra e falaram assim, ó, o que temos nós contigo, Jesus de Nazareno, Filho do Deus Altíssimo? Nós não queremos sair daqui. Eles são territorialistas. Permita-nos que entre nesses porcos. Jesus, a palavra vai falar, permitiu, e aqueles porcos todos foram precipitados. E olha quantos, como que um demônio, uma legião de demônios investe em uma pessoa e destrói a vida e um homem destrói uma vida de uma pessoa inteira, a ponto das pessoas ficarem espantadas, né? Jesus, Deus ele compra a nossa alma, o nosso corpo, a nossa salvação. Ele comprou e pagou um preço muito caro, o sangue, né? precioso. Sangue precioso de Jesus Cristo. Depois ele vai comparar aqui esse resultado. Aqui, eu sararei a sua infidelidade, de mim mesmo eu os amarei. Ele compara o povo restaurado ao orvalho e ao lírio, ao cedro do Líbano, que eu já falei daí, do perfume, da coisa maravilhosa que é. Imagens de vida, crescimento, firmeza e beleza. Porque não tem nada mais bonito que um cedro crescendo e os lírios do Líbano, o cedro do Líbano e o lírio do Líbano. Diz que são lindos. Eu não sei o lírio de lá, a imagem dele na minha cabeça. Os lírios que a gente conhece já são lindos. Mas né? Deve de ser muito bonito, porque aqui a palavra vai falar que são imagens de vida, crescimento e beleza. E a gente sabe que cedro só nasce em lugar bom, é uma árvore frondosa, linda, maravilhosa, e ela cresce muitíssimo. Aplicação para a nossa vida hoje é que quando Deus restaura uma vida, uma alma, uma vida, Ele procura as feridas dessa pessoa e cura todas. Cura, sara, fortalece a fé da pessoa e faz essa pessoa dar frutos novamente. E ter uma vida em plena liberdade, irmãos. Porque não tem coisa melhor do que viver em Cristo Jesus, aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador e ter uma vida de paz. Porque mesmo vamos ter lutas, vamos ter batalhas para enfrentar, vamos ter. Mas a gente tem a presença desse Deus assim do nosso lado, nos fortalecendo em todos os momentos, né? Jéssica, bom dia, pai. Zilda, bom dia, pai. Dá um beijo na Sofia. Sofia ficou mais velhinha. Sofia bonitinha. Amém? Então, irmãos, é assim, ó. O verdadeiro fruto, depois,
que Deus restaurou, cuidou, sarou as feridas, te deu força, novo vigor, você começa a dar frutos sem fazer esforço, porque o que você fizer daqui para frente é Deus que faz bênção. O capítulo vai terminar aqui no versículo 9, dizendo assim, ó: os caminhos do Senhor são retos, os justos andam nele, mas os rebeldes tropeçam. Se quer ser rebelde, seja. Tropeça. A cada pessoa precisa de decidir andar nos caminhos de Deus, que na minha maneira de pensar é muito melhor do que você tentar procurar o seu próprio caminho sozinho e achar que a gente é autossuficiente. Então vamos lá. Deus sempre chama nós ao arrependimento. Depois, a palavra está falando aqui, o arrependimento tem que ser sincero, tem que ser de coração. Aí sim, ele vai trazer perdão. Deus restaura a vida, a alma, a pessoa, de quem se volta para Ele de coração. E a vida restaurada, ela vai produzir frutos sem esforço. Você pode trabalhar, fazer tanta coisa boa para o próximo, para a humanidade, para a igreja, para você, para a sua família, tudo, sem ter esforço. Não é esforço, não há cansaço, há muita liberdade. Porque os caminhos do Senhor vão conduzir a uma vida. Vida plena, né? Uma plena, vida cheia. Por isso que existe plenitude. Cheia plena, de bênção, né? Repleta, só bênção, só alegria. Lembrando que nós não somos adeptos a nenhuma teologia de prosperidade, de quanto mais você dá, mais você ganha, que isso daí nem existe. É teologia de prosperidade. O pessoal fala, nossa, aí é muito mais fácil se você doar. Daí não existe. Deus não precisa de nada seu, nada meu, precisa de amor, gratidão, obediência, sinceridade de coração. Andar com sinceridade na presença dele, servir ele com alegria, né? Abraçar o necessitado, né? No momento que a pessoa está necessitada, você pode ajudar. Se você pode ajudar, ajuda. Faz pro teu irmão. E Deus vem abençoando a vida da gente assim, de uma forma inexplicável, irmãos. Né? A gente sente, a gente vê a presença dele, a gente sente a presença dele na nossa casa, na nossa vida. Onde a gente for, a gente vê que ele está presente com a gente em todos os momentos da nossa vida. Um dia... E isso é muito leve, isso é muito gostoso. Você está na tua casa e sentir a presença desse Deus Todo-Poderoso abençoando o teu lar, sabe? Cresce, você sente a luz, você sente o calor do Espírito Santo habitando. É muito bom, eu amo ficar dentro da minha casa, eu sentir a presença dele, o amor dele. Existe alguma área da sua vida que precisa de algum tipo de mudança, de restauração em Deus? O dia de se voltar para o Senhor, como Deus chamou esse povo de Israel naquela época, e continua hoje chamando nós para esse arrependimento sincero, porque aquele Deus de Israel que a gente lê na Bíblia, que as pessoas falam, isso aí está lá no Antigo Testamento, é o mesmo de hoje, porque Deus ele é imutável, ele nunca mudou, ele nunca vai mudar, ele fazia, ele faz e ele vai continuar fazendo, independentemente de você acreditar ou não, de você querer ou não, ele vai fazer. Se ele não fizer para mim, não fizer para você, ele vai fazer para milhões de outras pessoas que aceitarem de coração. Uma coisa que eu quero falar, prática, para a vida prática de hoje, ele vai colocando nos seus caminhos sem peso, vai colocando trabalho, saúde, vigor, né? Maneiras diferentes de você conquistar as coisas que você precisa, que você necessita. Automaticamente, quando você vê, você fala, nossa, que bom. Nossa, eu pensei numa coisa, já tive, já comprei, já consegui. Por quê? Porque não é a sua mão que está fazendo isso. É a mão de um Deus Todo-Poderoso, né? Deus, ele provê.
A gente vê passagens bíblicas onde as pessoas nem compreendem o que aconteceu, mas aconteceu. Do nada, Deus proveu na vida deles. Né? Proveu. Simplesmente pelo fato de aceitar. Quer ver um exemplo? Rapidinho, né? Eu sempre estou mudando, né, a palavra, né? Mas vou dar um exemplo que eu lembrei agora. Eu não estou lendo nada, né? Antigamente, quando a Arca da Aliança foi roubada e o profeta Eli tomava cuidado, os filhos eram umas verdadeiras tranqueiras, mas eram sacerdotes, e deixaram a arca ser roubada pelos filisteus. Essa Arca da Aliança, ela foi visitando várias cidades e ela causou muitos danos para 5 cidades onde ela passou. Tumores, hemorroida, rato, inseto. Por quê? Porque era a presença de Deus e não era para eles roubar a arca. A arca não era para estar lá. É a presença de Deus. Tem muitos detalhes bonitos, mas eu vou pular porque eu quero chegar no lugar. Aí, depois de passado muito tempo, muitos anos, Davi resolveu buscar a Arca da Aliança. E a gente sabe que ele foi buscar essa Arca da Aliança e ela estava na casa de umas pessoas, Abinadab. Ela ficou ali muitos anos, mais de 20 anos. Normalmente, eles consagraram Eleazar como um sacerdote para cuidar, mas eles trataram aquela Arca da Aliança, que era na época a presença do Deus vivo, como se fosse um baú lá, fechado lá. 20 anos, nunca aconteceu nada na vida deles. E quando Davi veio buscar essa Arca da Aliança de volta, levou não sei quantas mil pessoas e tudo, vieram na maior alegria, até que teve um momento que essa arca caiu e Uzá pôs a mão na arca, ele foi morto, só por colocar a mão nela, ele foi morto, e eles ficaram apavorados, e eles pegaram e deixaram essa arca na casa de uma pessoa que chamava Obed-Edom. E ele tratou essa arca com tanto amor, com tanto carinho, com tanto zelo, que a notícia se espalhou por todo o reino, por todos os lugares. Falava, nossa, você viu? O que aconteceu na casa dele? Prosperou, os campos dele estão tudo verdinho, os animais dobrou de tamanho, a pessoa estava doente, sarou. Não tem mais doença? Por quê? Ela não ficou lá, o outro ficou 20 anos lá. Na casa de Abinadab. Ficou na casa de Abinadab 20 anos, não aconteceu nada. Mas a hora que chegou na casa de Obed-Edom, irmãos, ele falou, isso daqui é a presença de Deus. Isso daqui é zelo, respeito, amor, carinho, dedicação. Que a vida dele foi transformada. E quando Davi resolveu buscar de volta essa arca da maneira correta, eles estavam buscando a arca da maneira errada. Ele buscou de Deus, ele foi buscar a arca da maneira correta. Sabe o que aconteceu? Abinadab falou, Obed-Edom falou, eu vou junto com a minha família. Pegou a família e foi junto com a arca, que não podia ficar sem a presença. Eu vou junto, eu quero ser o guardião, eu quero ficar na presença. Então, isso aí são lições para nós, para a nossa vida. Amém? Amém? Hoje você vê muitas pessoas aí, eu sou isso, eu sou aquilo, mas não tem a presença, não tem zelo, amor, respeito pela presença. E é só isso que eu queria falar no momento, que já falei até demais pela live, né? Uma coisa bonita. E segue aqui para nós esse capítulo 14 de Oséias, que a Célia acabou de ler, uma promessa de perdão, de restauração, mas que seja com sinceridade. Amém? Amém? Amém, né? Vamos orar. Orar por cura, orar pelas pessoas que estão necessitadas de oração. Quero orar pela Roseli Lopes, precisando das nossas orações. Moisés é um menino, um moço que teve acidente de bicicleta, né? O moço da live, que precisa de oração, o Josiel, precisa de oração. O Bruno, meu sobrinho, que está lá em Petrolina, lá fazendo missões, entregar ele na presença de Deus Todo-Poderoso. O Pedro, Paulo, a pastora Anice, o Leonardo, que é o filho do Carioca, né? Ontem eu ouvi ele.
Ele fez 3 pontos de safena, já estava lá tirando os pontos. Graças a Deus, Deus tocou nele, né? Libertou ele, curou ele. Ele estava até emocionado, porque ele teve 3 infartos e estava lá. Graças a Deus, está bem. Fiquei feliz também. O Dedé, o Donizete, Ariel Dias, Vícios, os jovens lá do encontro, que dá lá da Maria, de São Sebastião do Paraíso, todos vão fazer um encontro, que Deus, o Espírito Santo, derrame bênçãos sobre eles, né? Que eles possam continuar a caminhada, levando a palavra, falando desse Deus Todo-Poderoso, cheio do poder do Espírito Santo. Os Eduardos, os Brunos, o Jonathan, todos vícios, irmãos, todos esses é vício. Para que Deus possa libertar, arrancar, quebrar os grilhões, tirar das prisões, né? Porque vício é uma prisão de Satanás, né? A gente sabe que Satanás, ele aprisiona a pessoa no vício. E só a mão poderosa de Jesus para libertar, curar, tirar. E nós cremos que Deus está tocando em cada um desses, em nome de Jesus. Daílson vai fazer a cirurgia, precisa de que eles, como que fala? Autorização, que ele consiga autorização para fazer a cirurgia dele, em nome de Jesus. Vai conseguir sim, em nome de Jesus. O João da Eva, aposentadoria, né, Eva? O Antônio, amigo do Daílson, de Ribeirão, também fazendo tratamento, que Deus abençoe ele. O Pedro Bueno, Donizete, a Emanuele, a Renata, a Kátia, a Ângela, a Thalita, William Melo, Roselaine, Renato, Lucas, Nair Fernandes, Rosilda, a sogra da Carol, a Rose, e todos os nomes, né? Nós estamos entregando aqui tudo na presença de Deus Todo-Poderoso. Olhe para Maria Flávia. Ah, sim, o nome da Maria Flávia. Está aqui, ó, no nosso caderninho, Deus. Guarde, toma conta da Maria Flávia, Pai. Esteja com ela presente em todo momento da vida dela, guardando, protegendo, né? Nós cremos, Senhor, em nome de Jesus, entregando tudo, né? Na presença de Deus Todo-Poderoso. Cada pessoa que foi colocado nesse caderninho e que não foi falado o nome, mas que o Senhor conhece, que Ele possa tocar, curar, libertar, em nome de Jesus, amém? Em nome de Jesus. E é isso aí, irmãos. Amém? Colocando tudo na presença. Então fica para nós essa lição aqui. Versículo 9 vai falar quem é sábio. Quem é sábio para que entenda essas coisas? Prudente para que as saibai, porque os caminhos do Senhor são retos, os justos andarão neles. Amém, amém. Mas os transgressores neles cairão. Amém. Amém? Então ele quer resgatar. Então que nós possamos estar sempre na presença e sermos justos. Amém? Amém. Vamos levantar Deus nossas mãos. Abençoe nosso dia, nosso trabalho, nossa vida, nos guarde, nos proteja, em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de vós, e todos dizem, amém. E se Deus é por nós, quem será contra nós? E agindo Deus, quem impedirá? Quem impedirá? Ninguém, né, Jéssica, né, Chuva de Edna, bênçãos. Ana, Edna, E Zilda, olha que lindo. Bora trabalhar. Amém, Pai amém, Senhor. amém. Deus abençoe cada um. Amém? Vamos embora.